Sofrimento é uma palavra que, nossa, a gente tenta evitar a todo custo, né? Mas é uma realidade da qual, no fim das contas, ninguém escapa. Agora, e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? E se o sofrimento não fosse esse inimigo que a gente precisa derrotar, mas, na verdade, um motor que impulsiona o nosso progresso? Essa ideia que a gente vai explorar agora. É a grande pergunta, né? Por que a gente sofre? Essa é uma questão que, nossa, ecoa pela história da humanidade, em todas as culturas, em todos os tempos, não importa quem sejamos, de onde viemos, todo mundo compartilha essa busca por um sentido para a dor. E é exatamente nessa busca que a gente vai mergulhar agora. E aqui, olha, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. A proposta é uma virada de chave mesmo. E se a gente parasse de ver o sofrimento como um castigo? E se, na verdade, ele for justamente o que nos impulsiona? Uma ferramenta, quase que projetada para o nosso próprio crescimento. Então, vamos lá. Vamos começar por aí. Lançar um novo olhar sobre a dor. Repensar esse que é talvez o nosso maior desafio. Como é que a gente pode encarar isso e enxergar algo totalmente novo? Olha que frase forte essa, né? A dor ainda é a mais benéfica para o nosso atual grau de evolução. Uau! E veja bem, a ideia aqui não é de jeito nenhum romantizar a dor, tá? É tentar entender a função dela. Pensa comigo, o conforto, ele é ótimo, mas ele pode deixar a gente estagnado no mesmo lugar. Já a dor, o desconforto, muitas vezes é o único empurrão, o único catalisador que consegue gerar uma mudança de verdade na nossa vida. E, parando para pensar, isso faz todo sentido, não faz? Pense nas grandes mudanças da nossa vida, ou até na história da humanidade. Elas nasceram de um momento de tranquilidade? De tá tudo bem? Ou vieram de uma crise, de um problema? A perspectiva aqui é que o desconforto é o que quebra a nossa inércia. É aquilo que força a gente a levantar e buscar alguma coisa diferente. E para a gente aprofundar essa ideia, a análise traz uma metáfora muito poderosa, a de que a vida é uma grande escola. Vamos tentar entender o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Bom, e dentro dessa grande escola, o nosso planeta é descrito como um planeta de provas e expiações. O que isso quer dizer? A ideia é que a gente está num ambiente de aprendizado intensivo, sabe? Os desafios que a gente enfrenta não seriam acidentes, coisas aleatórias. Eles seriam parte do currículo dessa escola, as lições que a gente precisa aprender para poder evoluir. Essa citação tão conhecida reforça exatamente essa ideia. Não é para ser uma sentença ou uma condenação. É mais como uma descrição da natureza da escola em que a gente está matriculado. As aflições, nesse contexto, seriam as provas, os testes que fortalecem aquilo que a gente está aprendendo. E para a gente ter uma noção disso, a perspectiva de tempo é fundamental. Pensa só. Por milênios, a humanidade operou na base da brutalidade, da sobrevivência a qualquer custo. O amor, esse sentimento que a gente valoriza tanto hoje, é algo muito, mas muito recente na nossa jornada. É como se a gente estivesse aprendendo a usar um software super novo, o software do amor, enquanto o nosso sistema operacional antigo, aquele mais reativo, mais agressivo, ainda está rodando ali no fundo, sabe? Isso ajuda a explicar muita coisa sobre os nossos conflitos. Ok, então, se a dor é uma ferramenta, de onde ela vem? A análise aqui aponta para 3 fontes principais das nossas dificuldades. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então, o sofrimento é rastreado até 3 fontes. A primeira é a mais direta, o mal que a gente fez, uma ação nossa cujas consequências voltam. A segunda é a omissão, o mal que a gente permitiu que acontecesse, seja por ficar em silêncio ou por não fazer nada. Mas a terceira, talvez seja a mais sutil e profunda, o bem que a gente deixou de fazer. É sobre aquele espaço vazio que a nossa inércia cria. Ou seja, não é só sobre o que a gente faz de errado, mas também sobre o que a gente deixa de fazer de certo. E esse ponto aqui é um divisor de águas na nossa conversa. É a ideia de que a gente não está aqui para pagar por erros, como se fosse uma dívida. A gente está aqui para corrigir o rumo. É uma troca de mentalidade gigantesca. Sair do conceito de dívida e ir para um conceito de educação. E a diferença entre essas duas palavras, nossa, é tudo. Punição soa como fim de linha, né? Um beco sem saída. É condenação. Já correção, correção é sobre oportunidade. É um convite para aprender, para se curar, para recalcular a rota. Enquanto uma palavra prende a gente no passado, a outra aponta direto para o futuro. Olha que metáfora bonita para ilustrar essa ideia. Quer dizer que os nossos erros não são vistos como uma mancha que nunca mais vai sair. Eles são a matéria-prima para o nosso próprio remédio. O veneno, quando a gente entende ele, processa, ele vira o antídoto.
E agora vem a parte talvez mais libertadora de todas. A dor não precisa ser a única professora. A escolha é nossa. A gente pode aprender pelo amor, pela busca consciente, pelo estudo. A perspectiva é que se a gente se adiantar, se buscar ativamente melhorar, talvez a gente nem precise passar pelas lições mais duras. O aprendizado pode vir pela dor, sim, mas ele também pode vir pelo amor. E a escolha de qual caminho seguir é nossa. Bom, se a gente tem essa escolha, então quais são as ferramentas que temos na mão? Vamos entrar agora na parte final e mais prática dessa nossa conversa, focando totalmente na ação. O caminho para essa mudança é apresentado num tripé bem poderoso. Primeiro, orar. E aqui, orar não é só pedir, sabe? É se conectar, buscar inspiração. Depois, vigiar. Esse é o passo de olhar para dentro, de observar com honestidade o que a gente pensa, o que a gente sente. E, claro, nada disso adianta sem o terceiro passo, agir, que é pegar essa inspiração e essa consciência e levar para o mundo real, para as nossas atitudes do dia a dia. É um ciclo, um alimenta o outro. E dentro desse agir, a caridade é apontada como a ferramenta mais poderosa. E, gente, não é só sobre dar alguma coisa material. É a ideia de que a forma mais rápida de curar o nosso próprio sofrimento é se dedicar a aliviar o sofrimento de outra pessoa. É um movimento de sair um pouco de dentro da gente que, de um jeito quase paradoxal, acaba nos curando por dentro. E no meio de todos esses desafios, de toda essa jornada, a análise traz um lembrete que é fundamental. Ninguém está sozinho nisso. A ideia é que cada um de nós tem um amparo constante, um anjo da guarda que nos acompanha e está pronto para ajudar. Basta a gente estar aberto para receber essa ajuda. No fim das contas, a mensagem conecta o nosso mundo interior com o mundo lá fora. Aquela grande mudança que a gente tanto espera ver no mundo, ela não começa de fora para dentro, é o contrário, começa de dentro para fora. Cada transformação pessoal é como um tijolinho na construção de um mundo melhor. E assim, a gente volta lá para o começo, mas, com sorte, com um olhar um pouco diferente. A pergunta que fica e que resume tudo o que a gente conversou é esta. E se a nossa maior dor for, na verdade, a nossa maior oportunidade? Um convite para a nossa transformação mais profunda. Fica aí uma ideia para refletir.